Nunu e bem-vindos a mais um capítulo de Mokoshirou. E sim, esse vídeo está atrasado porque meio que aquele que manda os capítulos meio que não me ajudou bastante. Bom, o capítulo começa com as pessoas meio que os Cavaleiros Mágicos percebendo que alguém voou e meio que aterrissou perto deles. E meio que percebe que é um garoto. E meio que quando pergunta o seu nome, ele aparece. Gente, Percival fazendo pose de fodão é muito pra mim. E meio que o Percival narra mentalmente que do jeito que ele estava ontem, ele teria que ter morrido meio que no ataque do monstro Galard. Mas ele entende que os sentimentos de esperança de Donnie, Nacians, Anne, Lancelot, Meliodas e dos Cavaleiros estão dando o poder. E como ele estava meio que bem agora, talvez ele consiga isso. E o Crio Parada Dura do Percival reaparece. E meio que a Anne estava meio que procurando pelo Percival. Anne procurando pelo Percival. Enquanto isso, o Galway vai lutando contra o Galante, que meio que diz: você tem a mesma magia do Escanor. E daí rola algo curioso, que meio que o Lancelot fala mentalmente que meio que o Galante não estava entre as duas magias que ele sentiu. Uma delas meio que era da Mess Lascala, que estava lutando contra o Cristã, mas a outra é desconhecida. Qual é essa outra magia? E meio que o Galway não aguentava mais meio que ouvir esse tal de Escanor do Galão. Então ela fala para ele calar a boca e fala: meu nome é Galão, eu vou gravá-lo em corpo e alma, o meu nome! Daí o Galad solta um ataque poderoso meio que no Gawan. E meio que o Galante começa ainda a recordar do Escanor, dizendo que o poder dele era imenso. E fala que com o corpo reforçado com a magia do caos, nem ele pode o derrotá-lo. E que ele quer lutar contra o Escanor. Olha, Galante, eu não quero ser escrega pra isso, não. Mas o Escanor tá morto. E meio que ele fala que uma garota como você não pode servir como substituta. Primeiro, sim, ele tem um ponto. Ela não serve como substituta do Escanor. E segundo, here we are, Caminera. We are the warriors, the kings this town. E ele continua batendo no Gawan. E continua falando do Escanor, que apesar de ser humano, ele se levantou contra os 10 mandamentos do clã do rei do demônio. E fala que é o apóstolo do caos, que serve ao rei do caos. E enquanto isso, o Lancelot só vendo. E daí, de repente, o Galante ouve uma voz dizendo: destrua-os, os 7 pecados capitais, os 4 cavaleiros do apocalipse, os cavaleiros sagrados e as outras raças. Aqueles que sopuseram o rei do caos e da avó do reino eterno. E a gente deve estar se perguntando: quem é essa voz? Porque parece que o Galante está meio que sendo controlado. Eu acho que o Galante não deve ter aceitado o Kratos pelo meio que o ator era meio que aliado do Meliodas. E talvez o ator deve estar controlando o Galante. E daí meio que o Gawan se levanta e fala: fica quieto, eu não quero ouvir mais esse nome irritante. Escanor não é nome irritante. Porque Escanor reina sobre os irritantes. E o Galante continua descendo o cacete no Gawan. O Galante vai batendo no Gawan, só falando: destruir, destruir, destruir. E meio que a Gawan começa meio que a mirar meio que no Galante. E meio que ela fala meio que um encantamento. E transporta sua espadinha bem na barriga do cara. O Galante fica incrédulo porque ele meio que achava que o corpo dele meio que aguentaria qualquer coisa. E meio que ele só fala: se eu não posso passar pelo lado de fora, posso passar pelo lado de dentro. E daí ela corta o Galante no meio. E meio que ela fala mais uma vez: eu sou o Gawan, a mestra do sol. E depois de cortar o cara ao meio que ela fala: podia comer um pudim agora. Só que o cara vai meio que se formando, que meio que fala: achou que ia conseguir me matar?
Bom, mas eu vou reconhecer sua força. E meio que ele se forma, só que sem ele perceber, meio que um mini Percivalzinho meio que fala: vou explodir em 3 segundos. E meio que ele explode, estilo bomba nuclear, saindo até uma fumaça com cabeça de Percival, mostrando que a magia do Percival é realmente versátil. O cara consegue curar, criar, destruir, explodir. Nabata, eu não sei de que laboratório maluco você colocou o Percival, mas você fez uma experiência incrível. Bom, o Percival faz a sua pose de super-herói e ele fala para perdoarem o atraso dele porque ele vai lutar também. E daí o Percival vê o Gawant todo chamuscado e meio que ele fica zangado, ela fica zangada. E meio que ela fala: volte aqui, eu vou contar você o meio. Esses dois são bons. Bom, o capítulo termina assim e o próximo capítulo, que é 68, se chama Nephilim. Bom, resumar o que é um Nephilim. Meio que é a mistura de anjos com humanos. E meio que o Nephilim mencionado deve referir ao Cristã, que é o filho do Meliodas e Elizabeth. Bom, se formos considerar que meio que o Cristã também é metade demônio, ele seria meio que um Nephalem, que é uma mistura de anjo com demônio. O exemplo para diferenciar Nephilim de Nephalem. Nephilim seria meio que o Jack e a Jenny da série Supernatural. E o Nephalem seria meio que o Lúcifer. Seria mais o certo o cristão ser mais o Nephalem do que um Nephilim. Deixando de lado essa parte, esse capítulo eu gostei. Ganhou ao mesmo tempo que teve mais hate, ela também deixou de ser mais irritante. Perfeitamente equilibrado. E também temos as expansões do Poderes de Percival. Bom, esse foi o capítulo 67 de Mokoshiro. Se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe. Que muito busy fui.